Olá pessoal, tudo bem? Aqui com vocês o professor Tom Dantas e o professor Lobão, professores da Organização Educacional Farias Brito. Acabamos de comentar a prova do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, a prova do ITA, segunda fase, português e redação, 15 questões. Achamos a prova extremamente interessante, uma prova que abordou diversos conhecimentos, diversos saberes, prova que trouxe questões de interpretação de texto, trouxe questões de gramática, questões de literatura, extremamente bem diversificada, não é, professor Lobão? Certamente, professor Tom. Fizemos os comentários há pouco. Estamos aqui para um rápido diagnóstico das questões que estiveram aí presentes nessa prova. Uma coisa curiosa, Tom, e que comentávamos aqui nos bastidores, é que a prova não seguiu uma sequência cronológica, das escolas literárias, dos textos aqui que foram oferecidos. E como o Tom muito bem mencionou, nós tivemos uma diversidade, textos de literatura estrangeira, da literatura portuguesa, da literatura brasileira, arte, em relação ali com a literatura, com o tema do bucolismo. Então, realmente foi uma prova surpreendente, Ela quebrou ali uma certa tradição da prova do ITA, que nos anos anteriores tínhamos ali as provas com os livros, depois, ano passado, uma prova mais interpretativa e dramática, Mas este ano nós tivemos aí uma grata surpresa, uma prova realmente de bom nível, vai ser muito seletiva, Uma prova que realmente aquele aluno bom, dedicado, certamente vai surfar na onda dessa prova. Uma coisa interessante, Lobão, que a gente tem percebido nessas últimas provas, dos últimos vestibulares que a gente tem comentado, a necessidade de se ter um aluno leitor, O aluno leitor. O primeiro texto logo é um texto do Fernando Pessoa, É um texto que exige muito conhecimento sobre os heterônimos, o ortônimo de Fernando Pessoa, o próprio autor explorado, questões inferenciais, interpretativas. E eu achei interessante, Lobão, porque eles colocam sempre um texto, é uma questão de interpretação, uma questão de análise linguística, Aquela que você vai explorar análise sintática, morfologia, os recursos linguísticos, O que permite que o candidato explore tanto as habilidades inferenciais, seja o narrador, seja uma depreensão, depreender algo do texto, E também que ele mergulhe na estrutura textual, na morfossintaxe, Perfeito. E você falou uma coisa bem interessante, que é uma novidade para o ITA, essa intersecção das artes, a literatura com a pintura, O Lobão falou muito bem, trouxe um texto pessoal do Alfredo Bose, que é um grande teórico da literatura brasileira, falando sobre aspectos do bucolismo, e correlacionou esse texto exatamente com pintores europeus. Aí eles colocaram pintores românticos, pintores realistas, E aquele que poderia ser mais associado ali ao bucolismo, que seria a alternativa B, se eu não me engano, professor Lobão. Chamou aqui minha atenção, Tom, primeiro o poema do Augusto dos Anjos, Até porque no nosso simulado, o último simulado, o simulado 8, o poema Ideia estava lá no simulado. Ele caiu aqui na prova, O que o nosso aluno já parte ali na frente, porque ele vai fazer ali uma questão com um texto que ele já domina, que ele já leu, que ele já conhece e já tem uma familiaridade. Também me chamou a atenção aquele trecho do romance Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que é ali esse escritor, que é um livro extraordinário, Um livro distópico, e que hoje a gente está, de certa maneira, digamos assim, numa sociedade que parece que está confirmando esses romances distópicos, como A Revolução dos Bichos, 1984, que são todos esses livros que trazem uma espécie de retrato do que está acontecendo hoje, embora eles tenham sido publicados anteriormente. Então, realmente foi uma coisa muito interessante, que vai exigir esse conhecimento, essa habilidade da leitura que você destacou muito bem, porque as questões foram muito bem elaboradas. E outra coisa, olha, o Bilson
Han, né? Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que a gente fala o tempo todo, os professores de redação, o professor Souza aborda bastante, teve questão de interpretação, aí logo na sequência eles fazem uma questão de análise sintática, e você havia falado para mim agora há pouco que as questões muito próximas dos nossos simulados, o estilo das questões que a gente faz, sempre aquelas questões em que eles destacam uma passagem do texto e pede para que o aluno identifique aquela função sintática, encontre nas alternativas a função similar, né? Aquela função idêntica. Né? E isso a gente fez bastante nos nossos simulados, né? Tanto simulados do IME, simulados do ITA. Acho que o nosso aluno, Lobão, ele não teve tanta dificuldade na resolução desta prova. Ela foi trabalhosa, porque a prova tem que ser trabalhosa. Porque não lembrar aqui, Tom, você abriu a página também aqui, igualmente a questão 15, que tanto nós trabalhamos, tanto você quanto o professor Lobão, a questão do complemento nominal, que foi uma coisa que nós batemos muito, porque é sempre um tema interessante da prova e veio aqui de bandeja para o nosso aluno, porque o nosso aluno, aquele que assistiu a aula, que discutiu, que tirou sua dúvida, ele não errou essa questão. Eu tenho plena certeza. E aí um detalhe, Lobão, que eu gostaria de chamar a atenção para os nossos alunos. Normalmente as provas do IME, elas são provas meio a meio, né? Sim. De análise linguística, de gramática e provas ali 50% da interpretação. O ITA, geralmente, ele trazia a interpretação, 2, 3 questões de análise linguística e de gramática. Esse ano, pessoal, a gente teve uma novidade, uma surpresa, porque nós tivemos 4 questões de literatura. Isso. Que precisava o aluno saber sobre o arcadismo, sobre o romantismo, sobre o realismo, sobre o naturalismo, sobre o parnasianismo. O modernismo. E o modernismo. Ele precisava saber. Tivemos 5 questões de interpretação, e não foram questões bobas, Lobão, porque eram questões inferenciais, ora o papel do narrador, ora inferências a partir dos argumentos, que você trabalha muito bem essas questões argumentativas na análise de texto, e tivemos 6 questões de morfossintaxe, né? De gramática, muito, surpreendeu muito mesmo, né? Enfim, eu acho que... É uma prova boa, uma prova realmente que vai selecionar o bom aluno, que exigiu ali muitos conhecimentos, essa pluralidade, né, de temas que nós observamos, até essa intersecção literatura-pintura, né? Além de textos da literatura estrangeira, como textos da literatura brasileira e portuguesa. Então, houve realmente ali uma temática bastante plural e que enriquece, sem dúvida nenhuma, a prova e vai efetivamente oferecer ali os instrumentos realmente para selecionar o bom aluno. Então, eu fiquei muito feliz, o Tom também acredito que sim, né? Todos os nossos colegas da banca de língua portuguesa ficaram muito satisfeitos com a prova e agora é esperar, né, para a gente comemorar o resultado fantástico aí dos nossos alunos. E a gente convida a todos os comentários de todas as questões já está na página do Farias Brito, vocês podem ir lá, né? As 15 questões já estão lá gabaritadas, comentadas, tá bom? Para que vocês possam conferir aí os gabaritos dessa prova, que acredito que nós não teremos assim tantas divergências em termos de questão como outrora sempre havia, né? Por conta de uma prova às vezes um tanto alquebrada, né? Mal elaborada, mas este ano eu acho que o ITA deu uma acertada. O ITA está de parabéns. A equipe que fez a prova realmente merece aplausos. É uma prova de vários saberes, de vários conhecimentos, que valoriza a literatura, que valoriza a análise linguística, que valoriza a interpretação, inclusive a arte. Pois bem. Então, nosso abraço e uma boa noite. Até a próxima, pessoal. Um abração.